Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu vou conversar agora com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o ministro Paulo Teixeira. Ministro, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todas e todos que assistem, que apresentam e assistem o Jornal da Gazeta, que já há muitos anos vou aí, frequento, e agora a primeira vez como ministro. Agora com os desafios do Ministério, vamos falar exatamente sobre isso e vamos começar sobre a MST, né? Já ocorreram invasões em janeiro, tivemos o Abril Vermelho, isso acabou motivando uma mobilização de parlamentares para a realização da CPI do MST. Teve críticas também pelo fato de Stedley, uma liderança antiga do movimento, ter ido na comitiva do presidente Lula à China, essa proximidade, ele participa do Conselhão junto com lideranças do agro, empresários, não é? Como é que o senhor vê essa situação, né, do MST logo de início, o senhor que cuida do Ministério da Reforma Agrária? Denise, inicialmente, o MST ele tem uma jornada de lutas que acontece todo mês de abril, para lembrar o assassinato de 19 trabalhadores rurais em Eldorado de Carajás. Eles chamam essa jornada de lutas de Abril Vermelho, por conta do sangue que foi derramado em Eldorado de Carajás, né? Inicialmente dizer que as ocupações que eles promoveram esse ano foram em quantidade as menores da história deles, né? Em segundo lugar, eles ocuparam terras como a Suzano, na Bahia, Suzano, no Espírito Santo, alegando que a Suzano tenha descumprido um acordo com eles. A Suzano alega que foi um acordo que teria sido descumprido pelo INCRA. Mas o fato é que, na negociação, nós conseguimos que eles saíssem da terra da Suzano, tanto da Bahia quanto do Espírito Santo. Eles ocuparam também uma terra da Embrapa, no Pernambuco, e a gente conseguiu que eles saíssem com o compromisso de que a Embrapa retomaria as pesquisas naquela unidade e disponibilizaria a pesquisa para a agricultura familiar. Então, essa jornada de lutas, ela terminou e, ao mesmo tempo, essas ocupações deixaram de existir, né? O Stedley foi para a China e ele foi com o objetivo de pesquisar a agricultura familiar chinesa, a mecanização, já que eles desenvolvem máquinas de outro tipo, né? Assim como foram outros grandes expoentes do agro, né? Enfim, eu vejo que tudo isso para dizer a você o seguinte: nós temos que ter um outro foco, né? O foco nosso agora é aumentar a produção de alimentos no Brasil, diminuir o preço do arroz, do feijão, da mandioca. O Brasil, nesses anos, teve um sucesso no que diz respeito à produção de soja, milho, principalmente para exportação, né? Mas agora nós temos que ampliar a área de plantação de milho, mas também de feijão, de arroz, de mandioca, de hortaliças, para o mercado interno, para combater a fome. Nós temos 33 milhões de brasileiras e brasileiros em condição de insegurança alimentar grave. E essas pessoas que devem ser objeto da nossa preocupação. Agora, ministro, essa posição do governo, meio de leniência em relação ao que acontece com o MST, acaba agravando uma situação política que nós temos e que acabou ficando evidente na AgriShow, né, em que o ministro Fávaro da Agricultura, ele foi desconvidado, né? Aí o Banco do Brasil tirou o patrocínio da abertura porque o ex-presidente Bolsonaro ia. Então, o setor agropecuário brasileiro apoiava muito mais o ex-presidente Bolsonaro, inclusive por demarcações de terras, por essa questão de reforma agrária. E o candidato Lula, foi muito questionado a respeito desse assunto. Na época, ele citou exemplos de cooperativas do MST que estavam dando resultado financeiro, dando a ideia de uma posição mais pacífica. E aí, logo de início de governo, ocorrem ocorreram invasões, inclusive, em sedes também, como do IBAMA. Como é que fica essa relação entre governo e agro diante desses impasses, diante desses temores que o agro tem? Denise, é importante dizer que não há leniência do governo diante dessas ocupações.
Quando elas aconteceram, nós dissemos, ó, não haverão negociações nesse contexto, com esse clima. E foi assim que nós conseguimos que eles saíssem das áreas da Embrapa, da Suzano, e não foi ocupada nenhuma sede do IBAMA, mas sim do INCRA, e foi por um conjunto de... Então, o governo não teve nenhuma condescendência e leniência nesses processos. Nós exigimos a saída deles e, de fato, eles saíram de maneira através do diálogo, não precisou o uso de polícia para a saída deles dessas áreas, né? Então, nós constituímos uma equipe de mediação de conflitos e essa equipe teve bons resultados. Então, iniciando a sua fala, não houve leniência nossa. Mas é essa impressão que fica porque tem um entendimento dos motivos, não é? Não, mas essa impressão acho que não ficou. Eu estive por 4 horas na Comissão de Agricultura quarta-feira passada e o governo não está sendo visto desta forma, né? Em relação à própria viagem, como eu te disse, né? O João Pedro Stedley e expoentes do agro viajaram e eu acho que o fato de estarem no Conselhão é que para ter Conselhão tem que ter todas as partes. O Brasil não vai conseguir sair dessa situação que está por conta dos últimos governos se nós mantivermos a lógica do último governo, que era uma lógica de grande conflito. Nós temos que superar esse grande conflito. Inclusive, estamos votando na Câmara hoje um PL contra as fake news que ajudam a conflitar o país, né? Sobre a Feira do Agro, né? Na verdade, eu acho que o Bolsonaro sujou a água, né? Aquela feira é muito importante para o agro, ela vende, e o Bolsonaro já não é mais presidente, ele tem que se colocar num papel de ex-presidente, ele tem que se conter, né, a sua insignificância, né? E essas feiras sempre aconteceram, quando ele era presidente da República, era legítimo que ele fosse na abertura da feira. Como hoje, quem tem que ir na abertura da feira é o nosso governo. O Carlos Fávaro, ele não foi desconvidado. Foi feita uma sugestão a ele que ele não fosse no mesmo dia que o Bolsonaro no domingo. Não é isso? Então ele não foi desconvidado. Mas o Bolsonaro criou um clima eleitoral, né, utilizando uma feira do agro. O agro tem muitas relações com o governo. Quem financia, o maior financiador do agro no Brasil é o Banco do Brasil, é o governo através do Plano Safra. O governo também, através do BNDES, através do Mais Alimentos, ele financia as máquinas, né? Então é bom que se supere esse problema, porque, eu volto a dizer, o presidente Lula tem grande apreço pelo agro. Foi o presidente Lula que repactou as dívidas do agro em 2008 no valor de 80 bi. Ele que fez o programa de modernização da frota, que fez com que todos pudessem comprar caminhões, colheitadeiras e modernizar o agro. E agora mesmo está desobstruindo a compra, os países que, porventura, tivessem terminado com a compra de carne do Brasil, o Brasil retomou todos esses mercados, né? Então, acho que a gente não devia ter nenhum conflito, não nos interessa esses conflitos, nos interessa uma boa relação, que o Brasil continue sendo uma potência agrícola e que expanda essa potência agrícola e nós temos que ter uma preocupação com a produção de alimentos, que o Brasil perdeu área de produção de alimentos para tirar 33 milhões de brasileiras e brasileiros do mapa da fome. Ministro, nós temos só um minuto e eu queria saber como vai ser esse programa emergencial de reforma agrária. Não temos muito tempo, mas eu queria saber os parâmetros. O presidente Lula vai anunciar novos assentamentos que já têm as terras e também regularizações de terrenos para os agricultores e crédito, né? Porque você tem muitos minifúndios no Brasil, famílias grandes, cujas propriedades não comportam os seus filhos, e aí você precisa ter terra para os filhos continuarem a atividade agrícola, e por isso o sentido de um programa de reforma agrária que será lançado no mês de maio. Perfeito, eu agradeço muito a participação de Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Ministro, mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise, um abraço a você, todos espero
telespectadores do Jornal da Gazeta. Obrigada. Com vocês. Lembrando que